Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje trata de mais um daqueles temas que foram sugeridos por vocês aqui nos comentários. E o tema, bastante delicado por sinal, é sobre as semelhanças e as diferenças entre a alta sensibilidade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido pela sigla TDAH. E eu entendo a razão pela qual este tema foi sugerido. É que, na verdade, existe sim algumas semelhanças entre o traço da alta sensibilidade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E talvez a semelhança mais forte seja o fato de que ambos os tipos, tanto as pessoas altamente sensíveis quanto os portadores de TDAH, são muito sensíveis aos estímulos externos e, com isso, têm uma grande facilidade para se sentirem saturados. Mas, antes de explorar as semelhanças e as diferenças entre estas duas condições, ser altamente sensível e ter TDAH, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que caracteriza a alta sensibilidade. Rapidinho, ok? Bom, eu disse que a gente vai falar rapidinho porque imagino que se você já segue o canal, já está meio que cansada de me ouvir caracterizar o traço da alta sensibilidade. Mesmo assim, vamos lá. As principais características do traço da alta sensibilidade, os 4 pilares que definem o traço, são aquelas 4 características listadas pela doutora Elaine Aron e agrupadas sobre o acróstico DOS, D-O-E-S. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo, um card para que você possa assistir o vídeo onde eu explico mais sobre cada uma destas características. Mas, falando rapidinho, as características centrais da alta sensibilidade são: primeiro, o processamento em profundidade. Significa que não apenas você capta mais estímulos do meio ambiente, como também você os processa muito profundamente por muito tempo. Seja conscientemente, seja conscientemente. Isso implica, por vezes, em ruminar coisas, acontecimentos, conversas, etc., em não conseguir esquecer uma cena de um filme ou uma música, fica com aquilo na cabeça e por aí vai. A segunda característica é a facilidade para se sentir superestimulado, hiperestimulado. Ou seja, uma vez que você captou todos estes estímulos, processou com toda essa profundidade, é natural que você tenda a se sentir exausto ou exausta, como se tivesse com a cabeça poluída e não entrasse mais nada. A terceira característica é a emocionalidade intensa e a empatia. E eu sei que eu não preciso explicar essa característica para uma pessoa altamente sensível. Você sabe muito bem como é isto. E, por fim, a sensibilidade para sutilezas, que também é algo que caracteriza as pessoas altamente sensíveis. Então, você percebe coisas que passam despercebido pelas outras pessoas. Seja o humor de alguém, seja um quadro que está ligeiramente torto, seja um tecido que para você é grosseiro e a outra pessoa acha que está tudo de boa e por aí vai. Bom, além destas características, existem algumas que são muito presentes na maioria das pessoas altamente sensíveis, que são a intuição, a criatividade, a facilidade para sentir-se estressado, o desejo de agradar as outras pessoas, a dificuldade para dizer não, um certo perfeccionismo e por aí vai. Acho que isto já é suficiente para que a gente caracterize a alta sensibilidade e as pessoas altamente sensíveis, não é? Bem, e o
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De novo, existem aqui 3 pilares, ou seja, 3 características que costumam estar presentes em todas as pessoas com este transtorno. A primeira delas são os problemas de concentração. A pessoa tem pouco foco, a pessoa é facilmente distraída, a pessoa ouve mal, ela presta pouca atenção naquilo que é dito, a pessoa é esquecida. Ok. O segundo pilar é a impulsividade. Tomar decisões sem pensar, agir por impulso, falar fora de hora e por aí vai. E o terceiro pilar do TDAH é a hiperatividade, ou seja, uma certa tensão interna que mobiliza a pessoa constantemente. A pessoa tem certa dificuldade em estar calmo e relaxado. Estes são os 3 pilares do transtorno, mas existem também outros sintomas menos conhecidos, como, por exemplo, a hiperestimulação, a sensibilidade, a inquietação e o estar constantemente vivendo, ocupado, vivendo dentro da própria cabeça. Como você já deve ter percebido, existem sim semelhanças entre pessoas altamente sensíveis e pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De forma bem informal, a gente poderia listar algumas delas. Por exemplo, ambos os tipos são empáticos e são observadores. Ambos são muito emocionais e podem se sentir meio que afogados pelas próprias emoções. Ambos também são muito sensoriais, ou seja, seus sentidos são aguçados. Eles são muito vulneráveis a excessos de sons, de cheiros, de pessoas, de atividades, de conversas, etc. e etc. Ambos são também muito criativos, né? E precisam de uma forma de expressão para essa criatividade. Ambos ainda são facilmente distraídos e também, devido a toda essa emoção, ambos podem ser mais vulneráveis a transtornos como a depressão e a ansiedade, particularmente se tiveram uma infância onde houve dores ou traumas que não foram suficientemente elaborados. Altamente sensíveis e pessoas com TDAH precisam recuar regularmente quando elas se sentem afogadas, angustiadas com o excesso de estímulos. Ambos os tipos são perfeccionistas e procuram agradar as pessoas. Uma outra coisa que ambos têm em comum é que frequentemente eles são mal compreendidos pelas outras pessoas e podem ser acusados de estarem inventando sintomas ou condições como uma forma de chamar a atenção. Uma outra coisa que ambos os tipos têm em comum é que são muito sensíveis a críticas e costumam ficar irritados quando recebem demandas inesperadas. A gente poderia falar ainda de outras condições e características que são comuns a altamente sensíveis e também a portadores de TDAH. Mas eu creio que você já entendeu que sim, existem muitas semelhanças. Imagino que você pode estar se perguntando: puxa, Rosalira, são tantas as semelhanças que agora eu fiquei confuso ou confusa. Não sei mais como distinguir uma coisa da outra. Então vamos falar um pouco sobre as diferenças. A primeira diferença que eu gostaria que você tivesse em mente é que você é uma pessoa altamente sensível e você pode ou não ter o TDAH, ou seja, algo é constitutivo de você e este algo não é um transtorno, é um traço de personalidade comum, normal, presente em cerca de 15 a 20% da população, que não é diagnosticável e não necessariamente necessita de um tratamento. Na verdade, não necessita de um tratamento. Necessita, por vezes, da adequação do seu estilo de vida ao seu traço de personalidade, coisa que é um pouco difícil de fazer quando você não sabe sobre o traço.
mas não é um diagnóstico e não necessita de tratamento, ok? Estamos seguros neste ponto? Então vamos às diferenças, que também são muitas. Uma delas diz respeito ao aprendizado. As pessoas altamente sensíveis costumam aprender de uma forma lenta, porém costumam reter o conhecimento aprendido por muito tempo. As pessoas, crianças e adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade costumam aprender de forma global e bastante rápida, mas também costumam reter este conhecimento por menos tempo, principalmente quando ele não é acionado. A pessoa vai para o próximo aprendizado. Alguém com TDAH muitas vezes procura por estímulos, como por exemplo uma balada, música alta, um barzinho barulhento, etc. Para os altamente sensíveis, o excesso de ruído é sempre demais, é sempre excessivo e rapidamente ele ou ela quer ir embora daquele lugar. Uma pessoa altamente sensível tende a fazer uma pausa antes de agir. É o chamado sistema pause to check, que, segundo a Aron, é uma característica fortíssima nas pessoas altamente sensíveis. Ao contrário, a gente já viu que quem tem TDAH tem a impulsividade como uma das suas principais características. Uma pessoa altamente sensível tende a se concentrar bem num ambiente tranquilo e silencioso, ao contrário de alguém com TDAH que vai manter os seus problemas de concentração e, na verdade, pode achar um ambiente deste tipo como algo tedioso. Ele ou ela realmente deseja mais estímulos, sente que precisa de. E, como já vimos, uma pessoa altamente sensível elimina melhor as distrações, desde que não esteja vivendo num estágio de saturação profunda ou não esteja num ambiente deveras hiperestimulante. Uma pessoa altamente sensível tende a ser mais preciso no seu foco, tende a eliminar com mais facilidade as distrações externas. Atenção! Uma paz sempre vai captar mais estímulos do que uma pessoa com a sensibilidade média. Porém, uma vez que ela esteja equilibrada, ela tem a possibilidade de fechar-se, de focar-se bem maior do que a da pessoa com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em resumo, a gente poderia dizer o seguinte: quando os níveis de estímulos estão ok para a maioria das pessoas, geralmente estarão excessivos para uma pessoa altamente sensível e rapidamente ela vai se cansar e querer sair deste ambiente hiperestimulante. Já alguém com TDAH pode não apenas estar à vontade, como querer mais estímulos. Para as pais, o excesso sempre é drenante. Outra coisa, as pessoas com TDAH tendem a buscar também estímulos físicos, estímulos que a coloquem em movimento, mais até do que os estímulos mentais. A pessoa altamente sensível tende a recuar do excesso de estímulos, sejam eles mentais, sejam eles físicos. E, para fechar, eu queria falar sobre a possibilidade de que uma pessoa altamente sensível também tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquilo que se chama de comorbidade. Então, apesar das diferenças entre os traços, não é incomum que eles andem juntos. Então, como eu disse, na verdade, só é possível estabelecer se estamos na presença do traço da autossensibilidade, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou das duas condições, analisando cada pessoa, analisando caso a caso. Mas, como eu disse, diferenças existem e são importantes. E uma delas, que eu ia me esquecendo de citar, mas que é muito importante, é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como um transtorno que está catalogado no DSM-4, que é o Manual de Transtornos Mentais, que é usado na psiquiatria.
A alta sensibilidade, não. E por quê? Porque, como eu disse, é apenas uma forma distinta do sistema nervoso central processar as informações. Ok? Então, isto é muito importante. E por que eu acho isso tão importante? Porque, como eu disse, é preciso analisar caso a caso para determinar qual dessas condições está presente. Porém, nós temos um grande problema no Brasil, que é o fato de que poucos profissionais da área da saúde mental conhecem o traço da alta sensibilidade. Portanto, é importante que você que está assistindo esse vídeo procure se informar cada vez mais sobre o traço para que você possa conversar com o seu profissional e juntos serem capazes de distinguir qual caso é qual, ok? E este é o sentido deste vídeo, né, que me faz explorar uma área que, como você viu, é nebulosa, as fronteiras não são claras e que demanda muito estudo e informação. O sentido deste vídeo é lhe ajudar a compreender melhor a si mesmo ou a si mesma. E por isso mesmo eu te peço que, caso persista alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários, me diz do que se trata, eu vou procurar estudar e me informar mais e trazer aqui para vocês, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil, espero mesmo. E também, como sempre, eu lhe peço que, se você gostou, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações e, se conhecer alguém que apresenta essas características e para quem esse vídeo poderia ser esclarecedor, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação de boa qualidade, informação pesquisada sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Grande beijo. Tchau.